Muito bom dia, é um prazer estar aqui na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Salto, compartilhando com vocês mais uma vez sobre as parábolas de Jesus. E essa parábola em particular eu acho que uma das minhas favoritas. Essa é a parábola de como Jesus apresenta o Pai. Então essa é uma parábola em homenagem aos pais, ao Dia dos Pais. Eu não sei como é ser mãe, não sei. Eu não sei o que a mãe deve fazer, mas eu sei como é ser um pai e eu sei o que é que a Bíblia diz sobre ser um pai, porque é dessa maneira que Jesus apresenta o Pai para as pessoas e é assim que eu devo ser e é essa imagem que eu devo refletir para o meu filho. Para quem não sabe, é a parábola do filho perdido ou filho pródigo. E filho pródigo, né, não tem nada a ver com o filho que vai e volta. Pródigo significa aquele que gasta dinheiro, né, sem pensar, excessivamente, tá? Então, é a parábola do filho gastão, o filho que gasta os seus recursos, tá? Pródigo, esse é o significado de pródigo, quem gasta sem pensar. Então, um dos grandes, dos grandes trabalhos e da grande missão de Jesus aqui na Terra foi apresentar o Pai para aquele povo, né, judeu, e depois deixar isso para a gente. E ele vai apresentar o Pai com essa parábola aqui, ó, a parábola do filho pródigo. Ele diz assim, está lá em Lucas, no capítulo 15. Ele diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua parte da fazenda, o seu dinheiro, vivendo dissolutamente, ou seja, foi pródigo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui, passando fome? Vou me levantar e vou ter com o meu pai. E vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E ele se levantou e foi para o pai. E quando ainda estava longe, ele viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e ponha nele um anel na mão e sandálias nos pés. E traga também o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E lhe disseram: veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu o são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai:
Poxa, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, sempre ali na lei, e você nunca me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, você mata o bezerro cevado. E o pai disse: filho, você está sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Amém. Então, o que a gente consegue entender disso daqui? Para a gente poder entender um pouquinho como é que Jesus apresentou o Pai para esse povo, a gente precisa entender um pouquinho sobre a cultura daquele povo. Então, na cultura daquele povo, tudo que o pai tinha era passado para o seu primogênito. Se vocês, a história de Jacó, Esaú, roubou a primogenitude. Então, tudo que o pai tinha, na verdade, era dado ao filho mais velho, ao primogênito. Tudo passava para o filho mais velho. E aí Jesus disse assim, olha que engraçado: o filho mais novo, isso é proposital, Jesus usa esse filho mais novo propositalmente. Fala assim, o filho mais novo chegou para o pai e falou assim, me dá a parte da minha herança aí. E aí nós temos dois problemas graves aí. O primeiro problema é que o filho mais novo não tinha direito a nada. Quem tem direito a tudo era o filho mais velho. O segundo problema gravíssimo que nós temos aí é que ninguém recebe herança vivo. Quando é que você recebe a sua herança? Quando é que você vai ficar com os bens dos seus pais? Quando seus pais falecerem, quando seus pais morrerem, só. Tá? Ninguém recebe herança vivo. Então a gente poderia traduzir essa fala do filho em me dá os meus bens aí por assim, pai, eu quero que você morra. É isso que o filho mais novo estava dizendo para esse pai. Pai, você poderia morrer para eu pegar a minha parte do dinheiro aí, da herança, da fazenda? Então, era alguém que não tinha direito e desejou a morte do pai. Teoricamente, o pai o pai poderia matar esse filho. Porque o filho estava pedindo a morte do pai. Esse pai poderia, por lei, matar esse filho. Poderia. Ele teria todos os direitos, seria embasado na lei e poderia matar esse filho, porque o filho estava pedindo a morte do pai. Mas não é isso que o pai faz. O que o pai faz? O pai vai lá e divide os bens e entrega para o filho. E o filho sai e de forma pródiga, ou seja, gastando sem pensar, gasta todos os bens, ou seja, ele gasta todos os recursos que não eram dele. Ele gasta os recursos que eram do pai. E aí, depois de um tempo, passa fome, cai em si e volta, pedindo para ser somente um servo, arrependido, dizendo que não era mais digno de ser chamado de filho, mas que se o pai não poderia aceitar ele como um servo, e o pai fala, não, vem aqui, dá um anel, sinal de poder, o calçado, mata lá o bezerro, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, porque esse filho estava morto e agora voltou à vida. E o outro filho, quando volta, sim, fica indignado, porque, poxa vida, afinal de contas, eu passei todo esse tempo, o filho passou todo esse tempo certinho, vivendo debaixo da lei do pai, e o pai nunca deu lá nenhum cabrito para ele poder se alegrar, e aí vem o filho que se esbaldou e desperdiçou os recursos do pai, e o pai aceita. É por isso que essa parábola, ela poderia ter o nome como a parábola dos dois filhos perdidos. Não só de um filho perdido, mas os dois filhos perdidos. Então nós temos os dois filhos perdidos. Porque o mais novo,
ele deseja viver com os recursos do pai, só que sem o pai. E o outro é o legalista. É aquele que diz que, poxa, eu estive sempre aqui, andei sempre na linha, sempre indo na igreja, né? Nunca fui na balada, nunca fui no bar com os amigos, sempre aí orei, jejuei, estudei, sempre andei na linha, nunca desviei o olhar, nunca faltei num culto. E aí você, pai, vai lá e mata o bezerro ainda para esse aí que esbanjou os seus bens? E o pai vai lá e também consola esse filho e abraça esse filho e diz: filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas a gente tinha que se alegrar. E então essa é a maneira que Jesus apresenta o pai. Não um pai que, por direito, por lei, poderia nos matar, porque nós somos assim, nós somos os dois filhos. Ora nós agimos como o filho mais novo, que é o filho que quer viver a vida com os recursos do pai, mas longe do pai. Nós queremos viver com os recursos do pai, queremos viver com a vida que ele nos dá, com a saúde que ele nos dá, queremos viver com as bênçãos que ele nos dá, com a inteligência, queremos viver com a sabedoria que ele nos dá, queremos viver com os recursos, com as bênçãos financeiras, com tudo que Deus nos dá, mas nós queremos viver isso da nossa maneira, do nosso jeito. Nesse momento nós somos o filho mais novo, e em outros momentos nós somos os filhos mais velhos, aqueles que julgam, porque nós olhamos para o pai usando de misericórdia com um desses filhos que se esbanjou com os recursos do pai, e nós dizemos: poxa, pai, vai matar o bezerro por causa desse daí? Esse aí não merece. Esse aí tinha que ser escravo, tinha que ser servo mesmo. Não? Quem merece sou eu, porque eu sou aquele que sempre andei na linha, nunca saí aqui da regra, nunca saí debaixo da sua tutela. E nós nos dividimos entre os filhos que querem usar os recursos do pai e ora aqueles filhos que julgam, né, a conduta dos outros. E o pai, que poderia, diante da lei, nos matar por querer a herança dele, querer os recursos dele, sem ter direito nenhum a isso, ele ainda assim nos ama, nos permite viver com seus recursos e ainda assim nos abraça quando voltamos de forma arrependida. Esse é o pai que Jesus apresentou aos judeus naquela época. Um pai de graça, um pai de amor, que abraça os seus filhos e os ama. Então que a gente tenha cuidado em não ser nem o filho mais novo, que quer viver com os recursos do pai longe do pai, e também o cuidado de não ser igual o filho mais velho, de achar que porque nós estamos sempre aqui com o Senhor, sempre com o Pai, que nós temos o direito de alguma coisa e podemos dizer com quem o Pai deve ou pode agir de graça e agir com amor. Que a gente seja como o Pai, de misericórdia e de amor, abraçando a todos, sempre. Muito obrigado e até a próxima.